Olá pessoal, tudo bem com vocês? No encontro de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar um novo tópico da matéria, Teoria do Estado e da Constituição, que é poder constituinte. Lembro, mais uma vez, que o texto referente a essa aula, que reproduz com algumas vantagens essa aula, já está disponível para você no seu portal de aluno, lá no site da Fadvale, assim como no Google Classroom, que é um aplicativo que a gente tem utilizado até aqui. Esse assunto de hoje é extremamente importante e vai ser muito bom se você me emprestar aí um pouquinho da sua atenção para a gente cuidar aqui desse assunto poder constituinte. Para definir poder constituinte, nós precisamos, em primeiro lugar, definir o que é poder, aplicado esse conceito, obviamente, no âmbito do direito. Eu quero destacar duas formas possíveis de encarar a palavra poder no âmbito aqui da nossa disciplina e do direito de maneira geral. Primeiro, o poder como uma capacidade, como uma aptidão dada pelo direito para realizar determinados atos. Eu digo, por exemplo, um juiz, atendidas certas circunstâncias legais, tem o poder para determinar a prisão de uma determinada pessoa. Observe que o vocábulo poder, nesse caso, tem o sentido, o significado de capacidade, de aptidão dado, no caso, pela lei ou dada pela lei para realizar determinado ato. Então, esse é um dos sentidos da palavra poder, capacidade ou aptidão para realizar determinados atos. Mas há um outro sentido, também típico do campo do direito, para a palavra poder, que é sinônimo de órgão, órgão estatal, parte do Estado, parte da estrutura do Estado. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, os três grandes órgãos que integram a estrutura jurídica e política do Estado brasileiro, que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses poderes, nesse sentido, eles são órgãos do Estado. Então, o poder legislativo é um órgão do Estado encarregado de elaborar as leis e também de fiscalizar o poder executivo. O poder executivo é um órgão do Estado encarregado de administrar as políticas públicas na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança, etc. E o poder judiciário é um órgão do Estado encarregado de julgar aquelas demandas, aquelas ações, aqueles litígios que forem submetidos à sua apreciação. Então, nesse segundo modo de enxergar a palavra poder, ele é um órgão do Estado. Poder, então, pode ser isso, um órgão do Estado ou uma capacidade de realizar algumas tarefas. Muito bem. Quanto à expressão poder constituinte, a indagação que poderia ser feita é essa. Em qual dos dois sentidos, professor, que eu vou utilizar, ou qual dos dois sentidos eu vou utilizar, professor, aqui para entender o que é poder constituinte? Ora, deixa eu lhe dizer que você vai usar os dois. A expressão poder constituinte significa, num primeiro momento, uma capacidade ou aptidão, mas também significa um órgão encarregado de algumas tarefas. Para você entender melhor,
talvez eu tenha que fazer uma pergunta do fim para o começo. Que tarefas são essas? As tarefas a que eu me refiro, ou especificamente a tarefa a que eu me refiro, é a tarefa de construir ou de elaborar as normas constitucionais. Então, o poder constituinte é, ao mesmo tempo, a capacidade ou a aptidão de elaborar normas constitucionais, mas também é o órgão estatal encarregado de elaborar as normas constitucionais. Então, eu posso dizer, olha, a Assembleia, ela é o poder constituinte. Essa Assembleia aqui é hipotética, tá? É só uma ilustração. A Assembleia é o poder constituinte, mas eu posso dizer que ela também tem o poder constituinte. Ela é o órgão encarregado de elaborar a norma constitucional, mas ela também tem o poder, a capacidade, a aptidão de elaborar a norma constitucional. Bom, norma constitucional é o que, professor? Parece uma pergunta até fora de tempo, mas é sempre bom estabelecer aqui uma distinção que é fundamental na sequência do entendimento aqui da nossa matéria. Enfim, existem basicamente dois tipos de norma constitucional. Eu tenho a Constituição propriamente dita. Então, quando um grupo de pessoas que formam ali um colegiado, uma assembleia, quando esse grupo de pessoas se reúne para elaborar uma Constituição nova, eles estão elaborando norma constitucional. É uma obviedade tão grande isso, que talvez você me diga que não é necessário dizer, mas é necessário por causa da distinção que vamos estabelecer agora. Porque quando um grupo de pessoas se reúne não para fazer uma Constituição nova, mas para simplesmente modificar a Constituição que atualmente está em vigor em determinado país, esse grupo também estará elaborando norma constitucional. Logo, as normas constitucionais podem ser a Constituição propriamente dita, assim como pode ser ou podem ser as chamadas emendas à Constituição. Professor, mas tem alguma relevância, há alguma diferença real, pertinente com relação a esses tipos de normas constitucionais que o senhor falou? Sim, sim, porque a gente vai ver a partir de agora que uma coisa é elaborar uma Constituição nova, uma coisa é a atuação do poder constituinte quando vai elaborar uma Constituição nova, outra coisa é a atuação do poder constituinte quando vai emendar a Constituição em vigor. Vamos lá, vamos tentar entender. O poder constituinte que elabora, que tem a tarefa de elaborar uma Constituição nova, nós o chamamos de poder constituinte originário. Ele é chamado de originário, também é chamado de poder constituinte inicial ou poder constituinte de primeiro grau. Ele é chamado assim porque é ele que dá origem a um novo Estado. O que vai acontecer? Vamos imaginar aqui que o Brasil, o povo brasileiro, a classe política brasileira, resolvem fazer uma Constituição nova no Brasil. A nossa atual Constituição é de 1988, está em vigor já há mais de 30 anos, há 32 anos, portanto, e essa Constituição, suponhamos que há o desejo de refazer ou fazer uma nova Constituição. Eu vou acionar aqui a minha bateria, tá? Rapidinho aqui, que está terminando aqui a carga do meu computador.
Pronto, vamos recomeçar. Então vamos imaginar que a gente esteja, que o povo brasileiro e a classe política resolvem fazer uma Constituição nova, uma nova Constituição. Muito bem. Se adotar o mesmo costume brasileiro, nós vamos eleger, né, pessoas que vão se reunir para elaborar uma Constituição nova. No Brasil, normalmente esse grupo eleito especificamente para votar, debater, votar e aprovar uma Constituição nova, nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte. Então vamos imaginar então que nós vamos eleger, nós todos vamos para as urnas e vamos eleger pessoas a quem estaremos encarregando de fazer uma Constituição nova do Brasil e revogando a Constituição atualmente em vigor. Esse grupo que vai formar no Brasil a que nós gostamos de chamar de Assembleia Nacional Constituinte, esse grupo vai formar o poder constituinte originário. Ele vai fazer uma Constituição nova. E eu quero destacar com vocês algumas características desse poder constituinte originário, dessa Assembleia Nacional Constituinte. Que poderes que eles têm? O que eles podem colocar na Constituição nova? Professor, eles podem incluir numa Constituição nova a pena de morte, por exemplo, para além do que já está previsto hoje, porque a nossa Constituição admite pena de morte em casos de crime de guerra. Será que é possível, ao fazer uma Constituição nova, prever a pena de trabalhos forçados, ou penas cruéis, ou coisas dessa natureza? Enfim, esse tipo de indagação passa pelo conhecimento dos poderes ou das características do poder constituinte originário, que poder ele tem e que poder que ele não tem no momento que ele vai elaborar a Constituição. Então nós vamos falar agora das características do poder constituinte originário. Bom, em primeiro lugar, a primeira característica dele é que ele é inicial. Inicial. Por uma questão óbvia, é porque ele dá início a um novo Estado. Esse é o sentido. Porque quando eu aprovo uma Constituição nova, aquele Estado antigo, ele deixou de existir, ele se renovou e agora eu crio um Estado novo. Ou um novo Estado. Acho que fica melhor assim, para não confundir lá com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Eu crio um novo Estado. Observe, quando nós aprovamos a Constituição de 1988, que é a atual Constituição brasileira, nós revogamos a Constituição de 1967 e inauguramos um novo Estado brasileiro, revogando ou sucedendo ao Estado que vigorou de 67 até 88. Então ele é inicial por esse motivo, ele dá início ao novo Estado. Além de ser inicial, eu digo que ele é ilimitado e autônomo. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse poder constituinte, quando ele for fazer a Constituição nova, ele não está obrigado a obedecer às normas da atual Constituição. Você entendeu? Olha só. Está hoje reunido em Brasília o poder constituinte originário. Está lá hoje reunida em Brasília a Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição para o Brasil. Pergunta-se, essa Assembleia Nacional Constituinte é obrigada a obedecer à Constituição de 88 de tal maneira que ela pode fazer uma Constituição nova, mas ela tem que obedecer tudo que está na atual Constituição? Não, claro que não. Ele é autônomo, o poder constituinte originário é autônomo e ilimitado por isso, porque ele não está obrigado a obedecer, a acatar aquilo que está escrito na atual Constituição. Ele pode desconsiderar o que está na atual Constituição, ele pode ignorar. Afinal de contas, vamos pensar direitinho, né?
ele tem o poder, e é exatamente o que ele vai fazer, de revogar ou abrogar, que é a revogação total. Ele tem o poder de revogar a atual Constituição. Olha, se ele tem o poder até de revogar a atual Constituição, fazer com que ela deixe de existir, por que ele seria obrigado a obedecer às regras que estão nessa Constituição? Então, ele pode desconsiderar questões como direito adquirido, né, que é aquele direito que já passa a integrar o meu patrimônio com base nas leis vigentes debaixo da Constituição anterior. Ele pode desconsiderar os atos jurídicos perfeitos, aqueles atos que, no tempo em que foram praticados, ainda na vigência da atual Constituição, eles são perfeitos. Mas, de repente, a Constituição nova pode deixar de considerar assim, ele pode desconsiderar a coisa julgada, etc. Enfim, é nesse sentido que o poder constituinte originário ele é autônomo ou ele é limitado, mas ele é também incondicionado. O que isso quer dizer? Uma perguntinha boa para fazer é: qual é o procedimento necessário, qual é a quantidade mínima de votos, que a gente chama de quórum, necessário ou necessária para se aprovar uma Constituição nova? A resposta é: serão os critérios e procedimentos que o poder constituinte originário estabelecer. Ele é tão livre, ele é tão autônomo, ele é tão ilimitado, que é ele mesmo que vai definir, por exemplo, se para aprovar uma Constituição nova eu preciso de maioria absoluta dos votos, se basta a maioria simples, se é 2/3 dos votos, se é 90% dos votos. É ele que vai decidir. O próprio poder constituinte originário livremente estabelece de que maneira ele vai aprovar, ou quais são os procedimentos, a dinâmica que ele vai adotar, né, para poder aprovar a Constituição nova. Uma quarta característica do poder constituinte originário é que ele é absoluto. Reforçando o que já disse quando afirmei que ele é ilimitado, eu estou dizendo que ele é absoluto porque, ao menos em tese, ele não está obrigado a respeitar direitos adquiridos, ato jurídico perfeito e coisa julgada que é aquela decisão judicial definitiva a respeito da qual já não caiba mais nenhum tipo de recurso. E por fim, eu vou lembrar aqui, vou destacar com vocês, eu estou puxando aqui do lado do meu arquivo, é que o poder constituinte originário, ele é permanente. O seu exercício pode ser eventual. O exercício pode ser eventual, porque quando que eu vou exercer o poder constituinte originário? Só quando eu for fazer uma Constituição nova, mas ele é permanente. Sabe por quê? O titular do poder constituinte originário, sobretudo em nações democráticas como a brasileira, o titular do poder constituinte é o povo. O poder constituinte originário é o povo. E por essa razão, o povo sempre tem esse poder com ele. Ele pode exercê-lo de tempos em tempos. Nós já estamos há mais de 30 anos com a mesma Constituição. Já estamos há mais de 30 anos sem que o poder constituinte originário seja exercido. Mas ele está lá de forma latente. Ele está lá meio que dormindo, mas sempre na titularidade do povo, prontinho para ser acionado a qualquer momento. Tá bom? Bom, há uma coisa que eu falei, que eu acabei de dizer, é que o poder constituinte originário, ele, em tese, não precisa observar direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito. Conceitos que a gente vai trabalhar mais fundo neles em breve. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não quero passar a ideia para vocês de que não há limitação alguma para o poder constituinte originário. Algumas limitações há. Quando eu digo que ele é ilimitado, eu me refiro apenas à atual Constituição, no sentido que a atual Constituição ela não pode trazer nenhum tipo de limitação para ele. Entretanto, há 3 coisas que podem limitar o poder constituinte originário. 3 coisas. Primeiro, as regras de convivência internacional. Observe que eu não sou obrigado a atender a atual Constituição brasileira quando eu for fazer uma nova.
Tá bom, eu posso ignorar a atual Constituição, posso sapatear em cima dela, em tese. Entretanto, há os regramentos do direito internacional, os imperativos da coexistência internacional e há, sobretudo, documentos internacionais que o Brasil subscreveu, aceitou e que são resultado de um processo evolutivo de afirmação, sobretudo de direitos humanos, que o Brasil não vai poder ignorar. Por exemplo, no texto que eu ofereço a vocês, para que vocês estudem, tem 2 links lá que puxa para 2 pactos internacionais, um sobre direitos civis e políticos, outro sobre direitos econômicos, sociais e culturais. São 2 pactos internacionais que o Brasil adotou. E você pode clicar no link lá, você vai ver que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional compromissos que, ao elaborar uma Constituição nova, ele não pode simplesmente dizer, não quero mais. Não é assim que funciona. Né? Sobretudo quando se tratarem de compromissos que representem, conforme disse, a afirmação histórica de direitos humanos. Então, as regras de convivência internacional podem limitar o poder constituinte. Também podem limitar o poder constituinte os limites impostos pelo direito natural. O pressuposto aqui é que há direitos que são inatos do ser humano. Inato quer dizer o quê? Eu já nasço com ele. São direitos que eu tenho pelo simples fato de ser humano. E que são direitos que eu tenho independentemente de estarem ou não previstos na lei escrita. Então, se é assim, se existem direitos que são inalienáveis, imprescritíveis, que são inatos do ser humano, que estão relacionados à própria natureza humana, ao elaborar uma nova Constituição, apesar de eu, poder constituinte originário, ser ilimitado, eu tenho que saber que eu preciso observar esses direitos também. Eu preciso observar. Como, por exemplo, a vida. Então, o Estado, o poder constituinte originário, ao elaborar uma Constituição nova, ele não pode... É absurdo o exemplo, mas só acho que vai ajudar a ilustrar bem. Ele não pode colocar lá que o Estado não tem mais o dever de punir o homicídio. Se ele fizer isso e der para cada um o dever, enfim, a condição de cada um defender a sua própria vida e o Estado não mais assume essa posição, esse dever, pronto. Ele parou de proteger a vida virou algo banal e ele não pode fazer isso, porque o direito à vida é o mais essencial de todos e eu tenho direito pelo simples fato de ser humano. Então, os limites impostos pelo direito natural é uma outra limitação e, por fim, há um terceiro limite, que é a vedação a normas que impliquem na aniquilação do Estado ou a abdicação da soberania ou da identidade nacionais. Nossa, que isso, professor? É o seguinte, olha, eu não posso colocar na Constituição nova, apesar de eu ser um poder constituinte originário, cheio de poder e tal, eu não posso colocar lá nada que vai implicar na aniquilação, na extinção do próprio Estado. Eu não posso colocar lá um botão de autodestruição na Constituição. Não posso. A regra básica é que o Estado tem que ser mantido. A Constituição nova brasileira, uma eventual, uma hipotética nova Constituição brasileira, não pode ter uma cláusula lá dizendo absurdamente que o Estado brasileiro deixará de existir e passará a integrar um reino, um conglomerado de estados liderado pelos Estados Unidos, por exemplo, ou pela Argentina. Não posso abrir mão da minha soberania, não posso abrir mão do próprio Estado, não posso aniquilar o Estado, não posso abrir mão disso, não posso abrir mão da independência, não posso abrir mão da autodeterminação do povo brasileiro, não posso, essas coisas não pode. Então observe que é um poder, o poder constituinte originário é um poder, ou possui um poder ilimitado apenas com relação à atual Constituição, mas há limitações que se impõem. Então esse é o poder constituinte originário. Existe o poder constituinte derivado, não é? Esse é a segunda classificação e última, que é o poder constituinte derivado. Esse já não se encarrega de fazer uma Constituição nova, ele se encarrega de emendar ou alterar a Constituição vigente. Professor, hoje existe um poder constituinte derivado em execução no Brasil? Sim. Derivado, sim. Originário, não.
O originário só aparece quando vai fazer uma Constituição nova. Mas o derivado, sim, ele permanece. E no caso do Brasil, quem exerce hoje o poder constituinte derivado é o Congresso Nacional, por meio do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. É o Congresso Nacional que emenda a Constituição. É ele que promove alterações na Constituição. É ele que produz as emendas à Constituição. No texto, a que eu já me referi algumas vezes com vocês aqui, eu coloco lá um link para você abrir numa página do governo federal em que há todas as emendas que a Constituição brasileira já sofreu. Já são 106 emendas em 30 anos. Né? A nossa Constituição já foi emendada 106 vezes. Esse ano mesmo já teve uma emenda agora para atender a questão da pandemia e tal. Enfim, a gente está mudando a Constituição toda hora, praticamente. Muito bom. Ora, o poder constituinte derivado não é como o poder constituinte originário. Ele não tem o mesmo poder, a mesma força que o poder constituinte originário tem. Quais são duas características básicas para você entender isso aqui? Primeiro, ele é subordinado ou limitado. Lembra? O originário, o poder constituinte originário é ilimitado. Já o poder constituinte derivado, ele é limitado. Por quê? Porque ele é subordinado a algumas questões que estão na Constituição. Mais especificamente, as chamadas cláusulas pétreas ou cláusulas inabolíveis. Tipo assim, o Congresso Nacional ele vai emendar a Constituição, mas ele sabe que ele está proibido de tocar em algumas questões no sentido de abolir essas questões. Para ser mais específico com você, olha só, a nossa Constituição brasileira, no artigo 60, parágrafo 4º, estabelece qual que é o núcleo central da Constituição e que não pode ser abolido em hipótese alguma. Olha, a forma federativa de Estado, nós somos uma federação, a separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. A Constituição está dizendo, o Congresso Nacional, você que aí exerce o poder constituinte derivado, saiba que você não pode tocar nessas questões, a não ser para ampliar. Para diminuir, nunca. Nunca. Então, observe que ele já está limitado, ele não tem a liberdade que o poder constituinte originário tinha. O poder constituinte derivado, ele é mais restrito, ele é limitado, no caso aqui, pelas cláusulas pétreas. Além das cláusulas pétreas, há uma outra limitação que é quanto ao procedimento. Eu disse lá atrás que o poder constituinte originário ele é incondicionado porque ele mesmo estabelece quais serão os procedimentos para aprovar a Constituição nova. Sim, e para emendar a Constituição, o poder constituinte derivado também, ele que vai definir quais são os procedimentos? Não, os procedimentos já estão definidos na Constituição. Quem foi que fez a Constituição mesmo? O poder constituinte originário. O que o poder constituinte originário fez? Fez constar no texto da Constituição o que tinha que ser obedecido para poder emendar a Constituição. Então, hoje, o Congresso Nacional, que exerce o poder constituinte derivado, ele não tem essa liberdade para definir de que jeito que vai ser. Não, o jeito que vai ser já está pré-determinado na Constituição. Então, observe, ele é mais limitado. Ele é mais preso. Ele não faz só do jeito que ele quer. Então, algumas questões só para você entender. Tipo assim, como é que eu faço, professor, para iniciar e apresentar uma PEC? Qualquer um pode chegar lá e apresentar uma proposta de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC, né? Proposta de emenda à Constituição. Qualquer um pode chegar e apresentar? Não. Por quê? Porque a Constituição fala que tem que ser 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores, tem que ser o presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal. Então, para iniciar, não é qualquer um.
Tem só 3 níveis de pessoas que podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Tem mais? Tem. Para aprovar uma emenda à Constituição, eu tenho que aprovar em 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, em 2 turnos de votação no Senado, e em cada um desses turnos de votação é preciso 3/5 dos votos. Tem mais. Se o Brasil estiver, por exemplo, estiver acontecendo uma intervenção federal, né, o governo federal decreta contra a vontade de um governador a intervenção no estado tal. Pronto. Enquanto durar essa intervenção, pode ser no estado mais longínquo, lá no extremo norte ou no extremo sul, mais longínquo com relação a Brasília. Não interessa. Se tiver uma intervenção federal, para o processo de emenda à Constituição. Ela não pode ser emendada. Observe a outra limitação que se estabelece. Ou ainda estado de sítio, estado de defesa, quando as liberdades públicas podem ser temporariamente restringidas ou limitadas também. Se tiver qualquer uma dessas 2 situações, eu não posso emendar a Constituição. Então, observe que, ao contrário do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, que é exercido pelo Congresso Nacional, tem uma série de limitações. Bom, por causa dessas limitações, o que pode acontecer? Pode ser que, por um erro, por maldade, por uma questão qualquer, o Congresso Nacional resolva ignorar os procedimentos, resolve ignorar as cláusulas pétreas e aprova uma emenda à Constituição. Eu lhes pergunto, qual o problema dessa emenda à Constituição se ela for aprovada pelo poder constituinte derivado sem observar procedimentos ou sem obedecer ou respeitar as cláusulas pétreas? O problema é que essa emenda à Constituição será inconstitucional, que esse é um dos grandes efeitos dessa diferença. Nunca haverá uma norma constitucional, quer dizer, uma norma feita no momento de elaboração da Constituição, nunca haverá uma norma constitucional originária que seja inconstitucional. Mas as emendas à Constituição que são feitas pelo poder constituinte derivado, elas podem ser inconstitucionais. Ou seja, eu posso entrar com uma ação no Supremo Tribunal para declarar inconstitucional uma emenda à Constituição. É perfeitamente possível. Tá bom? É o que a gente tinha para conversar. Nós estamos avançando aí para novos mecanismos, novos meios de contato, de interação, avançando. Muita saudade do contato com vocês, né, da gente poder se cumprimentar de perto e avançar com a matéria. Vamos em frente, aprendendo cada vez mais. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.